Por que o Palmeiras tem encontrado tanta dificuldade em repatriar Keno? Qual o clube inglês de olho em Bruno Guimarães? Detalhes do acerto envolvendo Cruzeiro e Pedro Rocha. Wellington Nem está sendo oferecido a clubes brasileiros, além do possível destino de Matheus Jesus, volante que fez grande campeonato paulista pelo Oeste e é pretendido por um mineiro e um paulista. É sobre tudo isso que eu vou falar no vídeo de hoje do canal do Nicola. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola e vou começar o vídeo com uma informação a respeito de Keno. Dezenas de palmeirenses têm me perguntado nos últimos dias se o Keno de fato voltará ao Palestra Itália. O dono do Pirâmides, que é também ministro da Arábia Saudita, já decidiu que só libera o Keno por 14 milhões de euros. Estamos falando de algo em torno de 61 milhões de reais, valor muito acima daquilo que o Palmeiras lucrou com a venda do próprio Keno no ano passado. O Keno foi vendido por 37 milhões de reais. Então essa diferença de 24 milhões é considerada pela diretoria do Palmeiras como inviável. Ainda que o Pirâmides, que é do Egito, queira recuperar os 37 milhões de reais investidos na temporada passada, não haverá negócio. O Palmeiras gostaria muito de ter o Keno, mas entende que um jogador na casa dos 30 anos de idade não pode valer mais do que 30 milhões de reais. Então há um verdadeiro impasse. O Palmeiras quer contar com o Keno gostaria muito de voltar, mas o Pirâmides faz jogo duro e pede cifras altíssimas. Vou falar agora sobre Pedro Rocha, que acertou nessa terça-feira seu retorno ao futebol brasileiro para o Cruzeiro. 10 dos 12 clubes grandes do futebol brasileiro tentaram a contratação de Pedro Rocha desde o ano passado. As exceções foram Internacional e Santos. Nos últimos dias, desde que surgiu a notícia de que o Spartak Moscou topava liberar o Pedro Rocha por empréstimo até dezembro, 4 clubes grandes, além do Cruzeiro, procuraram o Hamilton Bernard ou o Spartak Moscou para tentar negociá-lo. Os interessados foram Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio foi o único que procurou diretamente o Spartak Moscou. E essa procura, pelo menos na minha visão, tem muito a ver com a possibilidade de o Grêmio vender o Everton na metade do ano para algum clube do velho continente. Já o Palmeiras acabou chegando atrasado na negociação. Quando entrou em contato com o Hamilton Bernard, que é o empresário do Pedro Rocha, foi avisado de que já havia um acerto verbal com o Cruzeiro. Atlético Mineiro e São Paulo se assustaram com as cifras envolvidas. O Cruzeiro vai desembolsar 750 mil euros pelo empréstimo até dezembro. Caso queira comprá-lo em definitivo, o valor estipulado para a aquisição é de 15 milhões de euros. Exatamente tudo o que o Spartak Moscou investiu na operação para contratar o ex-atacante do Grêmio. Os salários, na casa de 1 milhão de reais por mês, ficarão sob responsabilidade inteira do Cruzeiro. Tenho certeza que, apesar dos altos valores investidos, o Mano Menezes está muito feliz com a contratação, porque o Pedro Rocha era a peça que faltava dentro da engrenagem da Raposa. Vou falar agora sobre Bruno Guimarães, volante de apenas 21 anos de idade, que vem brilhando com a camisa do Atlético Paranaense. Ele deu uma bela assistência na vitória por 3-0 do Furacão em cima do Boca Juniors nesta terça-feira. O Bruno Guimarães ainda lidera algumas das estatísticas da Libertadores. Ele é o recordista de passes para gol e também de finalizações. Nessa terça-feira, inclusive, representantes do Chelsea estiveram na Arena da Baixada para assistir in loco ao desempenho do Bruno Guimarães e saíram bastante animados com o que viram. A multa rescisória do volante é de 40 milhões de euros e o Chelsea prepara para a próxima janela de transferências, na metade do ano, uma proposta oficial ao Atlético Paranaense, mas eu tenho a convicção de que essa oferta não chegará aos 40 milhões de euros, que servem como um parâmetro. A multa rescisória é sempre estipulada para mais, para garantir uma segurança para o clube que detém o atleta. Vou falar agora sobre o Wellington Nem, atacante revelado no Fluminense, com passagem pelo São Paulo e que pertence ao Shakhtar Donetsk. Ele está encostado no time ucraniano, não joga desde o dia 2 de dezembro e tem sido oferecido a alguns clubes brasileiros. Um deles foi o Corinthians, que chegou a analisar a possibilidade de contratação do Wellington Nem, jogador de 27 anos de idade, cujo contrato com o Shakhtar Donetsk só termina em julho do ano que vem. Apesar disso, dá para cravar que o Shakhtar topa liberar o Wellington Nem de graça. O atacante está completamente fora dos planos do time ucraniano.
O Fábio Carille, técnico do Corinthians, pediu que o Cifute, Centro de Inteligência do Futebol Alvinegro, analisasse os últimos jogos e também as estatísticas do Wellington Nem. Vale lembrar que o Corinthians procura um atacante de lado de campo. O Cifute deu o aval, apesar de constatar um grande número de contusões que tem marcado os últimos anos da carreira do Wellington Nem. Mas o atacante só será contratado se as negociações que envolvem o atacante Everaldo do Fluminense não avançarem. O plano A no timão é o Everaldo, cujo contrato termina em 17 de maio. Outro dia até gravei um vídeo para contar um pouquinho dessa disputa em relação ao atacante do Flu, que pertence ao Velo Clube, e o Corinthians hoje é o favorito em sua contratação. Se o negócio não der certo, aí sim o Corinthians vai pensar na possibilidade de ter o Wellington Nem de graça por uma temporada, por empréstimo, para depois pensar em ficar ou não com ele em definitivo. Para fechar o vídeo, eu queria falar sobre Matheus Jesus, volante de apenas 21 anos de idade, que fez grande campeonato paulista com a camisa do Oeste. Ele pertence ao Estoril, de Portugal, e nos últimos dias foi procurado por Corinthians, Atlético Mineiro e um time da Alemanha, todos querendo saber as condições do negócio. O Estoril informou que quer 4 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos, embora o clube português também aceite negociar fatias menores, para que mantenha um percentual pensando numa venda futura. O Matheus teve seu nome aprovado pela comissão técnica corintiana, apesar do grande número de volantes que atualmente fazem parte do elenco alvinegro. O Carille vê no Matheus Jesus um atleta muito parecido ao Júnior Urso, e aí ele chegaria para se tornar uma sombra do volante que vem fazendo grande sucesso desde que foi contratado no início dessa temporada. O fato de o Matheus Jesus ser empresariado pela Elenco Esportes pode ajudar na negociação. É que o Fernando Garcia, um dos sócios da Elenco Esportes, tem excelente relação com a atual diretoria alvinegra. Já o Atlético Mineiro conta a seu favor com a presença de Levir Coupe. Levir já havia trabalhado com o Matheus Jesus no Santos e depois o levou para o Gamba Osaka do Japão. E é justamente o Levir quem faz grande força para que o Atlético Mineiro contrate o Matheus Jesus. Eram essas as informações de momento. Prometo voltar a qualquer instante, assim que surgirem mais novidades de mercado ou bastidor. E antes de encerrar, queria pedir para você dar um like no vídeo se tiver curtido o vídeo, além de se inscrever no canal, acionar o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer uma live ou gravar um vídeo novo, além de usar o espaço para comentários para deixar pergunta, dúvida, sugestão, crítica, qualquer questionamento é sempre muito bem-vindo, se tiver, obviamente, educação. Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!